Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Ricardo Spock, esse é o canal Novo Cine Debate. Hoje a gente vai falar de série. E qual que é a série do momento? Lanternas. A série que todo mundo está falando. É a série que fez muito sucesso durante a semana, né? Se tornou a série mais assistida do canal HBO Max durante a semana. Passou outras séries como os Watchman, o Pinguim e o Peacemaker, né, o Pacificador. Mas então, eu vou falar sobre a série com spoilers, né? Lembrar vocês com spoilers. Eu gostei muito desses dois atores, né? O Kyle Chandler e o Aaron Pierre, né? Como respectivamente Al Jordan e o Jon Stewart. A gente esperava, né? E muitas pessoas esperavam que a série fosse diferente, um pouco diferente, né? Porque os Lanternas, os Lanternas Verdes são policiais intergalácticos, né? Então a gente esperava que tivesse algumas coisas, né, fora do planeta, algumas coisas que o anel, que trouxesse o anel de maneira mais grandiosa, né, que é o que acontece toda vez no gibi, nas animações, né, na forma como a gente vê, né, os lanternas. Mas não foi assim nesse episódio piloto. Eu gostei muito da questão de tempo, né, que existem três momentos, né, dividido numa linha de tempo ali, que você tem 2000, a maior parte é em 2016, mas o primeiro momento a gente está em 1996. 1996, 2016 e 2026, que é praticamente o fechamento. Então, a gente tem o início, né? Você conhecendo o Al Jordan, né? Um herói que já existe há 10 anos, numa entrevista, né? E eu gosto muito da frase que ele fala, né? Eu sou como vocês, né? E ele fala, né? Que ele perdeu o pai e a partir daí ele não tem medo, né? E eu achei interessante isso, que a gente vê um jovem Jon Stewart, né? Ele está com os irmãos dele e o pai dele chega, o pai dele é um militar e aí o pai dele chama ele lá para fora. Tem uma coisa até meio que bizarra, né? Que ele atira na cabeça dele, né? Numa maçã na cabeça dele. E aí antes ele pergunta para ele: "Você tem medo?" Praticamente é quase a mesma coisa que o Al Jordan fala na televisão, na entrevista. Até parecia que ele estava falando para o Jon Stewart. Mas o X da questão, na hora que o pai do Jon Stewart vai pegar a maçã, ele tem uma aliança de casado ali. E aí eu te faço a pergunta: ele perdeu a mãe e por isso ele não tem medo? Porque o Al Jordan fala em determinado momento lá que ele perdeu o pai, e a partir do momento que você perde o pai, você não tem mais medo. Né? Um dos pré-requisitos para ser Lanterna Verde, né, é não ter medo. Mas enfim, né, o pessoal esperava mais, né, de batalhas intergalácticas, de determinadas coisas, e a trama ela é meio lenta, né, mas é essencial para o desenvolvimento desses dois personagens aqui, né. Aquele primeiro momento em 1996, depois a gente tem um pulo para 2016. O Jon Stewart ele já está mais velho, né? Ele é um aprendiz de Lanterna Verde, né? Ele não tem o anel. O John vai encontrar com o Al, né? O Al veio de uma guerra intergaláctica num outro planeta. Ele é um Al Jordan mais velho, mais cansado, né? Um pouco incoerente com o Al Jordan que a gente conhece dos gibis, das animações. Depende, né? Se você é um cinéfilo raiz das histórias em quadrinhos, você não vai concordar muito, né, com o personagem da série, né? As pessoas esperavam um Al Jordan diferente, mais próximo, né, das histórias em quadrinhos. E não é bem isso na série, mas eu gostei dessa química entre os dois, né, do Al Jordan e do Jon Stewart, né, do Kyle Chandler e do Jon Stewart. É até engraçado os diálogos entre eles, né? O Jon Stewart todo disciplinado, todo comedido, né? Ele não fala
muita besteira, né? Mas lá na frente tem uma piada ácida lá, né? Com a esposa de um dos outros personagens. Eu gostei demais daquele diálogo. Mas, enfim, né? A maior parte da série vai acontecer em 2016. O filme mais parece, o filme não, a série mais parece um thriller criminal, né? Você tem um mistério ali, a gente descobre que tem um assassinato, né, que aconteceu numa cidadezinha, né, que é Hershville, Nebraska, né, que é engraçado na hora que uma cena lá que o anel tem uma projeção, né, como se fosse um backup do próprio Al Jordan, né, que ele conversa com o Jon Stewart, onde que ele fala, você precisa passar uma mensagem para mim. E essa mensagem, né, faz com que eles vão para Rushville, Nebraska. Eles não, né? O Al Jordan vai, né, com o anel e vai para lá. O Jon Stewart vai depois, né? Chega lá depois. E lá na cidade tem uma personagem que é vou falar o nome dela aqui, a Carrie, a xerife Carrie, né? Que é a Kelly MacDonald, que eu gostei muito da interação dela com os personagens. Ela é essencial para essa trama, né? Para essa narrativa do episódio, né? Para as coisas que a gente no desenrolar, né? Do episódio, gostei muito. E assim, né? A gente descobre, né, que ali tem um alienígena, né? Até engraçado a forma e o jeito que isso vai acontecer, né? De como o John vai descobrir isso, né? E aí tem uma passagem de tempo ali de 10 anos para 2026, que aí é o pulo do gato, né? Que termina o episódio, né, com o John vendo, né, que o Al Jordan ele tá morto, ele tá praticamente congelado ali, e ele levou um tiro, né? Não fica muito explicado. É óbvio, né, que isso vai ficar explicado no segundo episódio. Como a gente está trabalhando com várias linhas de tempo, é óbvio que vai voltar para 2016, né, como foi mais trabalhado. Tem uma cena que me chama a atenção, né? O rancho lá do personagem do Will Malcolm, né? Que pagou a fiança do Al Jordan, vivido pelo Garrett Dillon. O rancho ele foi destruído ali, a hora que o John passa, né? A gente vê que ele foi destruído, né? Eu não vi quase ninguém falando sobre isso nos outros vídeos que eu vi falando sobre a série, né? Então, assim, aconteceu uma batalha, aconteceu alguma coisa ali que fez com que o rancho fosse destruído, né? Porque nesse episódio a gente conhece as personagens, né? Ele fala os protagonistas, tem um desenvolvimento ali, e lá na frente, né, a gente vê isso. Quase não vi ninguém falando. Então, assim, voltando ao X da questão, o que eu achei do episódio? Eu gostei do episódio piloto. Como eu falei, eu fiquei surpreso, né? A forma, o jeito que foi trabalhado, né? Os nossos personagens centrais. O pessoal esperava que fosse mais próximo ao como é que fala? Ao gibi, né? As histórias em quadrinhos que tivesse personagens mais próximos das histórias em quadrinhos ou da animação, né? Gente, é uma adaptação, né? A série é uma adaptação das histórias em quadrinhos. Então, assim, é uma leitura de quem fez um roteiro e de quem está dirigindo, né? Então, assim, não vai ficar igual, né? E muita gente queria que ficasse idêntico, né? E não é isso, né? Como eu falei, é uma história de mistério, é um thriller que começa morno, mas fica interessante por causa desses dois aqui, a química desses dois. E eu espero, né, que o próximo episódio é, seja tão interessante quanto esse, né? Que fez muito sucesso durante a semana, deu o que falar, né? E eu queria saber de vocês, né? O que vocês acharam desse episódio? Fala aqui embaixo, né? Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês não gostaram ou o que vocês gostaram? Falem do meu vídeo, o que eu posso melhorar, né? O que faltou para falar, né? Falar de um episódio não é igual falar de um filme, né? Estou acostumado a falar de filme, né? É o primeiro vídeo, né, que eu faço falando de uma série, né? Eu gostei muito da série, esperava que fosse um desenvolvimento diferente, mas
mas gostei do que veio, né? A minha nota para esse episódio é uma nota 9, né? É uma nota 9. Não dou 10 porque tem muita coisa que não ficou igual do que eu esperava, mas no final das contas eu gostei do que eu vi, né? Do que foi desenvolvido. E gostaria de pedir para vocês, né, me seguirem nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscrever no canal, curtir e, como eu falei, deixar o comentário aqui. Próximo episódio, devo fazer um outro vídeo falando do episódio 2. Né? É uma coisa nova para mim falar de série, né? Mas, enfim, até a próxima, pessoal. Vida longa e próspera para vocês.